Yuki Tsunoda é oficialmente piloto da Red Bull e nós vamos conversar sobre as implicações disso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estou aqui com a camisa, ó. Dia de corrida, lá na Paddock BR você encontra, não perca a oportunidade, o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. 100% algodão, não encolhe, tem moletons, tem polos belíssimos lá para você. E na Instant Gaming, jogos e gift cards, incluindo o novo Assassin's Creed Shadows, que está fazendo sucesso, já em promoção. Entre pelo nosso link aí na descrição que você não vai se arrepender e ainda ajuda o canal. Pois bem, finalmente tivemos a confirmação que tanto era falada. Ontem tivemos uma live em que ficamos quase meia hora só falando sobre isso. A live foi quase 2 horas. Se você não viu, inclusive veja, foi muito boa, foi excelente a live de ontem. E a gente reagiu à rádio do Leclerc, reagiu ao trailer do F1 25 do jogo, do novo jogo da Fórmula 1. Muita coisa legal na live de ontem, dê uma olhada, se inscreva lá no Ressaca Express e quarta que vem, 20 horas, pré-GP Japão na live, beleza? Então já tá dado o recado. Mas vamos lá. Foi feita efetivamente a confirmação, a Red Bull confirmou, conforme já estava sendo rumorizado, que o Yuki Tsunoda vai substituir o Liam Lawson lá na equipe. E o que acontece? Nós vamos separar isso aqui em 3 partes, porque existem implicações disso tudo, tá? Então, começando pelo seguinte, a confirmação não surpreende ninguém após os rumores. Só que é aquela coisa, pra que você colocou o cara se você já sabia que se ele não fosse bem, você ia demitir ele em 2, 3, 4 corridas? No ano passado, quando eu falei pra vocês que eu achava melhor o Tsunoda do que o Lawson, isso antes ainda do Lawson ser anunciado, eu falava por uma questão de experiência, o Tsunoda é um piloto que tem um estilo agressivo de pilotagem, o Lawson tinha um risco muito grande de não dar certo. E dito e feito, né, assim, não que a Red Bull não tenha dados, mas a Red Bull quis apostar no seu piloto da base, ao invés de apostar no piloto da Honda, e no final das contas pagou o pato. Bom, o Christian Horner tá falando que o Lawson até teve um ato em prol da Red Bull, né, que ele se sacrificou no último Grande Prêmio, falando o seguinte, eles tomaram uma decisão de colocar algumas modificações grandes no último Grande Prêmio no carro do Lawson, e então ele usou a corrida para testar as suas modificações, para testar setups e compreender o carro, com isso ter dados valiosos com o carro da Red Bull. É interessante isso? É interessante, mas ainda assim você vê que a Red Bull teve que sacrificar um carro para isso. Então o ponto aqui é, a Red Bull não tem 2 carros, ela tem um. E por ter um, ela tá vendo que não tem como você brigar no campeonato de construtores e por vezes no de pilotos sem ter o escudeiro ajudando. Então por mais que o Lawson tenha feito um sacrifício pela equipe, conforme o Christian Horner quer dizer, ainda assim não é o suficiente para a Red Bull. A Red Bull não é uma equipe de meio de pelotão, é uma equipe que briga por título, é uma equipe que possivelmente vai estar com um carro legal aí durante todo o ano, para brigar ali, quem sabe, pódio e tal. Então, não dá para você ficar apenas com um carro nessa história toda. Só que eu mantenho minha posição. É a mesma coisa do Jack Durham, que a gente estava falando desde o ano passado. Se você contrata o cara sabendo que vai demitir ele no primeiro vacilo, não tem por que contratar. É melhor já contratar o outro que você está torcendo para que entre. É basicamente isso. Né, o caso do Jack Durham. No caso da Red Bull, ela colocou o Lawson lá porque é piloto Red Bull e não Honda, né? E o Tsunoda é quem estava mais preparado. Isso significa que o Tsunoda vai necessariamente andar bem? A gente vai falar sobre isso já já. Mas na questão do Lawson, ficou claro que ele não estava pronto. A Red Bull trocou 6 por meia dúzia quando trocou o Pérez pelo Lawson, mas tem o agravante do carro aí, e a gente já entra nesse ponto. Eu quero passar agora por Max Verstappen nessa história toda. Por quê? O Max Verstappen curtiu uma publicação do Vandergaard, você lembra do Vandergaard? Pois é. E a publicação do Vandergaard diz o seguinte, que ele está cansado de ver os comentários sobre a Fórmula 1 ser um esporte de alto rendimento, alta performance, então se você não entrega você sai mesmo, aquela coisa toda. Só que ele fala o seguinte, o que a Red Bull está fazendo parece mais um movimento de pânico, um movimento de alguém que está desesperado do que alguma coisa relacionada a atletas de alta performance. E aí tem outras coisas que ele fala também ali sobre o piloto confiar em si mesmo, melhorar e tudo mais. E o Verstappen curtiu essa publicação então do Vandergaard, e claro que tá dando aí muito o que falar essa curtida do Verstappen, porque conforme eu trouxe vídeo ontem para vocês, aparentemente o Verstappen não está gostando dessa troca, porque o Verstappen quer estabilidade na equipe. O Verstappen quer uma equipe estável, coesa, que está com um bom ambiente, e é totalmente o oposto da Red Bull de alguns meses para cá. Na verdade, a gente já pode falar de um ano para cá, desde que estourou a bomba do Christian Horner no ano passado. Então,
O Verstappen não está gostando disso. A gente com certeza vai ter um efeito colateral em termos de uma possível saída do Verstappen, que também eu vou falar sobre isso num outro vídeo. E a curtida dele nesse tipo de publicação, que é um pouco mais direta, um pouco mais agressiva que o Van der Garde fez, só mostra que realmente o Verstappen está comprometido em expressar a sua opinião de que ele queria que o Lawson continuasse, de que era o ideal você manter o cara por mais algumas corridas. Não me surpreende essa postura do Verstappen, só que ele vai começar a fazer isso de forma pública provavelmente, por mais que ele tenha um bom relacionamento com o Yuki Tsunoda. Mas, pensando em estabilidade, Max Verstappen não curtiu essa troca. E é aquela coisa, o risco também tá ali, né? E se não dá certo? Aí o Verstappen talvez aponte o dedo e fala, eu avisei. Bom, agora a gente chega no ponto principal, que é o seguinte. E o Tsunoda? Ele vai estar sendo fritado? Ele já assinou a sua sentença de morte ao aceitar ir para a Red Bull agora? Na live de ontem a gente falou assim, vocês falam de Bortoleto, de Drogovic naquele carro, mas algum piloto teria interesse em ser fritado? O Bortoleto, por exemplo, agora que acabou de chegar na Fórmula 1, ir para uma Red Bull extremamente sensível, vale a pena? Acredito que não. E aí no caso do Tsunoda, para ele que já é um piloto experiente e que sabe que não tem muito para onde ir, porque se a Honda, por exemplo, contrata o Verstappen na Aston Martin, o Tsunoda não é um piloto queridinho da Red Bull, então ele dificilmente sobe, provavelmente o Radiar subiria, então o Tsunoda ele tem a oportunidade da carreira. O Tsunoda tem a grande oportunidade de chegar num carro de ponta e falar, eu consigo domar essa Red Bull, e com isso mudar a visão da Red Bull sobre ele. Porque ainda é um piloto Honda e ainda é um piloto que na primeira oportunidade a Red Bull vai sacar ele. Assim que aparecerem dois pilotos minimamente capazes contra o Tsunoda, a Red Bull saca ele. Então a oportunidade da carreira do Tsunoda é essa. O Tsunoda simplesmente chegou num ponto em que a oportunidade de ouro está batendo a porta, mas ao mesmo tempo pode ser a fritada dele. Eu acredito até que ele já fez um certo nome para ser um piloto de meio de pelotão. Então, se ele for sacado do grupo Red Bull, talvez uma equipe de meio de pelotão até tenha interesse no Tsunoda, que ele já fez um nome, ele vem numa evolução. O Tsunoda tá legal. É uma coisa meio Gasly, assim, é um cara que fez um nome ali para meio de pelotão, Ocon. Esses caras, eles têm espaço no meio de pelotão. Agora, em equipe de ponta, essa vai ser a oportunidade do Yuki Tsunoda. Só que eu tava vendo algumas onboards, eu tava vendo um onboard comparativo, inclusive, do Lawson contra o Tsunoda na China, no qualifying. Você vê que o Lawson não tinha confiança alguma nas saídas de curva. Na verdade, frenagem, contorno e saída de curva, né? Todo o processo de curva, o Lawson não tinha confiança alguma. Por quê? Porque é um carro muito sensível, é um carro que a dianteira aponta muito, então o piloto ele precisa ter uma sensibilidade, uma perícia muito alta, que pelo visto só o Verstappen, dos que passaram nesse carro, tem. E é justamente o que o Albon falou em entrevista, que eu vou ficar resgatando essa entrevista enquanto for pertinente. Então, ou o Tsunoda vai ter que se adaptar a esse carro extremo da Red Bull, ou a Red Bull vai ter que abrir mão de alguma coisa desse carro para ele ficar mais palatável para o segundo piloto. E aí talvez deixar o carro um pouquinho mais lento. Mas hoje o cenário da Red Bull é um carro que vai funcionar muito bem com o Verstappen e o outro carro, o outro piloto não conseguindo andar. É basicamente isso. A Red Bull tem vivido essa situação há algum tempo, há alguns anos, na verdade. Então o Tsunoda pode ter sim assinado uma sentença contra ele mesmo, mas é a grande oportunidade. É aquele meme que tá rolando nas redes sociais, né? Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Porque no caso do Tsunoda, ele não tem para onde ir. Ou ele aceita e tenta fazer um bom trabalho, correndo em casa, já dá aquele impacto inicial, ou então ele tá lascado. E se ele tiver lascado, o que a Red Bull vai fazer? Red Bull vai trocar ele daqui 2 semanas? Daqui 2 GPs? O que ela vai fazer? O pessoal até tá brincando, né? Vai colocar o Helmut Marko para correr? Que foi um bom piloto na época dele, mas você vai colocar o Helmut Marko para correr? Não tem lógica. A Red Bull vai fazer o quê? Vai botar o Radiar para queimar o moleque também? Então, o problema aí vai além do piloto. Você pode até questionar alguns pilotos, mas o carro com certeza tem uma parte fundamental nessa análise. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e mais tarde teremos outro vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!